Se passaram 4 meses que meu pai estava casado com minha mãe e faziam 2 que não ouviam mais ninguém falar de algo fora do normal. Estava um dia quente. O sol estava queimando muito mais do que o normal e de uma hora para outra o tempo de claro foi ficando com uma coloração castanha. Era uma sexta-feira, dia de pagamento dos empregados. O seu Alcides, como sempre fez, separou o dinheiro de cada pessoa com seus nomes anotados e um por um ia chamando. Eles entravam, recebiam seu pagamento e iam embora. Mas, como o tempo mudou de repente e os serviços estavam adiantados naquela semana, começamos a pagar o pessoal mais cedo que o normal. Terminando o pagamento, ficamos ali conversando sobre o trabalho lá fora e, em instantes, o tempo fechou de vez e uma nuvem de poeira vermelha invadiu o lugar. Foi uma correria para fechar as janelas e portas e logo começou aquele cheiro de terra molhada. E uma longa tempestade apagou toda a beleza de horas atrás daquele dia. Os 2 capangas estavam dentro de casa conosco, em pé, um de cada lado. Eles não eram de muita conversa, não. Quase não falavam. Geralmente, só falavam se alguém os perguntasse alguma coisa. O restante do dia foi se passando e a noite veio chegando em meio àquela tempestade. Relâmpagos e trovões que rasgavam os céus. Nos sentamos para jantar e os capatazes não quiseram se sentar conosco. Jantaram ali do lado da porta e, apesar dos clarões dos relâmpagos e os barulhos dos trovões, lá fora estava correndo tudo muito bem. Por volta de 10 horas da noite, a chuva começou a cessar e, com sua ida, algo perturbador chegou. Minha mulher estava deitada em nosso quarto, que ficava no final do corredor. Era o penúltimo dos 8 quartos que tinham no casarão. Eu me despedi de todos, me retirei da mesa e fui me deitar. E ao abrir a porta, eu notei que a minha esposa estava chorando, murmurando baixinho. E ao me aproximar dela, eu vi uma sombra toda negra sentada em cima dela. A minha esposa tentava se movimentar e não conseguia, só choramingava baixinho. E aquela sombra que estava se levantando lentamente foi dando forma a uma mulher, com o rosto cheio de feridas. Seus lábios pareciam estar ressecados, todo trincado, e sangrava. Eu corri até minha mulher e aquela sombra negra deu um salto atravessando a janela sem quebrar os vidros. Eu olhei para a janela, que era mais alta, mais ou menos uns 2 metros do chão, e ali estava aquela mulher balançando a cabeça encostada no vidro pelo lado de fora, passando a mão com umas unhas pretas enormes na janela. Aquilo apontava com o dedo para o fundo e sorria. Seus dentes eram tortos, como se fossem serras podres. Aquilo apontava e sorria, e a minha esposa acordou, e com isso soltou um grito que estava entalado em sua garganta. Foi questão de segundos e os capatazes já estavam na porta do quarto perguntando se estava tudo bem ali. Logo em seguida, chegaram Lourdes e seu Alcides. Eu abri a porta e contei a todos eles que tinha acabado de presenciar. Eu disse que aquela sombra em forma de uma mulher saiu pela janela sem fazer dano algum aos vidros. Lourdes, ao se aproximar da janela, também gritou e, ao olharmos para fora, todos vimos aquela assombração em cima de um pé de café que apontou novamente para o meio do cafezal, sorriu e sumiu. Não tinha como dizer que era invenção minha, que eu estava louco ou algo do tipo. O que eu vi, todos viram. Resolvemos sair daquele quarto. A minha esposa não queria ficar ali de jeito nenhum. E quando ainda estávamos indo para o outro quarto, ouvimos um barulho na porta principal da casa. Os 2 capatazes foram correndo em direção à porta, mas receberam ordens de seu Alcides para não abrir. Então, permaneceram ali, ao lado da porta. Ficamos em silêncio e começamos a ouvir alguma coisa respirando muito forte lá fora. Parecia estar cansado. Ao lado da porta, na parede lateral esquerda, tinha uma janela. Seu Alcides, ao olhar da janela, puxou um pouco a cortina de lado e ficou olhando lá fora. Ele fez um sinal com o dedo para os capatazes e eu olharmos em meio ao escuro. E bem ao lado da casa, atrás dos pés de café, estava escondido, abaixado, alguma coisa que, aos poucos,
foi colocando a cara para fora e era o maldito do lobisomem. Os olhos estavam vermelhos como fogo e, ao relampejar, vimos certinho aquele maldito. Ele estava abaixado. A parte de frente era bem mais baixa do que a de trás. Lembrava muito de um porco, mas era muito maior. Era preto, mas com muitas falhas no pelo. Os dentes saíam fora da boca de tão grandes que eram. E os dois homens, pela primeira vez, falaram. É isso que o senhor nos contratou para matar? Seu Alcides só balançou a cabeça em sinal de positivo, então um deles disse. Vamos lá fora. Eu quero acabar com essa desgraça logo. O meu patrão colocou a mão na espingarda dele e disse. Calma. Muita calma. Ele sabe que estamos observando ele. Ele sabe que estamos armados. Quer ver? Seu Alcides abriu mais a cortina e aquilo partiu correndo para cima da janela. Foi uma pancada que arrancou gritos de Maria e de Lourdes. E ao ouvir os gritos, aquilo começou a roncar e correr em volta da casa. Em todas as janelas que ele passava, ele dava uma pancada e alguns vidros se quebraram com isso. Aquilo estava louco lá fora, urrava, uivava, roncava e, não aguentando mais, um dos homens correu em um vidro quebrado nos fundos e, quando aquilo passou, ele atirou. Eu acho que o tiro deve ter pego, porque aquilo gritava tão alto que as mulheres tapavam os ouvidos. E após tomar o tiro, aquela fera correu para o meio do curral. Os bezerros mugiam, tentavam correr, era um barulho infernal, e em questão de minutos, aquela coisa virou tudo de cabeça para baixo. Seu Alcides já estava nervoso, então ele abriu a porta e saiu lá fora em direção ao lobisomem, empunhando um revólver na mão. Mas o bicho era esperto, traiçoeiro e covarde. Ele atacou o seu Alcides por trás e o derrubou. Foi então que os capatazes não perderam tempo, saíram correndo de dentro do casarão, atirando e acertou o maldito. Aquela fera caiu e foi urrando e rastejando entre o barro, entrou por trás do curral e os homens foram atrás, com cautela. Eu estava saindo lá fora para ajudar seu Alcides quando Lourdes deu um grito. Aquele maldito estava na janela. Ele quase pegou minha esposa pelo pescoço. Se não fosse o grito de Lourdes, a minha esposa estaria morta naquele momento. Ela se jogou no chão e eu não pensei duas vezes. Meti bala naquele desgraçado. Acertei no meio da cara um dos tiros e aquilo saiu urrando e correndo para o fundo da fazenda. Eu escutei mais 6 tiros e aquilo, gritando, saiu se embrenhando mata dentro. Corri lá fora. Seu Alcides, por um milagre, estava bem. Só estava sujo de barro, mas nenhum ferimento no corpo. Só foi a pancada mesmo. Entrou muito nervoso e disse... Hoje eu mato esse desgraçado nem que seja a última coisa que eu faço em vida. E disse, eu sei onde essa desgraça vai. Eu vou arrancar a cabeça dele hoje. E disse para eu ficar em casa com as mulheres e os 2 capatazes. Mas eles disseram a ele, seu Alcides, o senhor nos contratou para te defender e é isso que vamos fazer, nem que custe as nossas vidas. E saíram os 3. Eu tranquei a porta, peguei um rifle que tinha e dei para minha cunhada. Minha esposa não estava em condições mentais alguma, ela só chorava. Ficamos atentos. Eu fiquei sentado no sofá, abraçado e acalmando a minha querida esposa, dizendo a ela que o animal estava ferido e que ele não iria voltar. E se ele voltasse, eu mataria aquela fera que tentou nos machucar. Ela foi se acalmando. As horas foram passando e com isso voltou a chover e nada do seu Alcides e os homens voltarem. Já era por volta de 4 da manhã. Minha esposa cochilava deitada em meu colo. Minha cunhada sentada no outro sofá atenta. Escutamos uivos novamente e vários tiros. Passando mais ou menos meia hora, seu Alcides e os homens retornaram. Assim que eles entraram, seu Alcides já foi dizendo... Está feito. Esse desgraçado não vai mais perturbar a minha família e nem a família de ninguém. E naquele exato momento eu comecei a passar mal. Eu tremia, cheguei a vomitar. Acho que foi aí que eu caí em mim do que acabara de presenciar. Eu suava frio, minha esposa me fez um chá e aos poucos eu fui melhorando. Seu Alcides começou a contar como e onde foi que ele encontrou o lobisomem.
Assim que saímos daqui, fomos direto ao mata-burro e ficamos ali escondido, um pouco mais abaixo. Passou um tempo, vimos do alto esse maldito vindo, caindo e levantando. Parecia estar meio desnorteado. Ele caía, se arrastava, levantava e continuava a andar todo desengonçado. Ele chegou embaixo do mata-burro e ficou ali bufando, parecendo um boi. E a gente, de tocaia, até que silenciou. Saímos do local que estávamos escondidos e cercamos aquele desgraçado. Ele estava quase destransformado e então eu disse: Tião, olhe para o homem que dará um fim nessa sua sina e essa sua vida maldita e suja. Ele olhou direto em meus olhos. Eu fui o primeiro a dar um tiro no meio da cara daquele safado. Depois disso, demos vários tiros nele e jogamos rio adentro o corpo daquele miserável. E assim foi feito. Assim está feito. No dia seguinte, bem cedo, meu patrão deu ordem àqueles homens para ver onde estava o corpo daquele maldito, e se achassem, que picasse pedaços por pedaços no machado. Era muito ódio que meu patrão tinha daquele monstro. Ele deu as ordens e os homens assim as cumpriram. Saíram cedo de casa. Ainda estava chovendo quando os dois homens se foram. Foram a cavalo. Eles levavam uma capa de chuva preta cedida por seu Alcides e ao lado armas e um machado. Os dois homens foram direto ao rio de águas que desembocava lá e, chegando, encontraram o corpo do miserável e fizeram em pedacinhos, sumiram com tudo. E até nos dias de hoje permanece o mistério e o segredo. Talvez morreram junto com aqueles capatazes. Nunca mais tocaram no assunto e nenhum de nós também perguntamos. Se passaram mais de 7 dias sem nenhuma novidade. 5 dias de chuva que não parava de cair do céu. Aquele tempo cinza, aqueles barulhos de trovões seguidos de raios que iluminava a fazenda toda. Na semana seguinte, o sol voltou a brilhar e com isso os barros começaram a secar. Estava tudo voltando ao normal e foi um dia desses que eu estava no trabalho e vi ao longe uma mulher em pé, na porteira, e eu fui ver quem era. Para minha surpresa, era Marta procurando pelo pai. Eu disse a ela que não tinha mais visto seu pai já fazia alguns meses, que ali na fazenda ele não tinha aparecido e que damos folga aos empregados por conta das chuvas e voltamos a trabalhar fazia um dia apenas. E também disse a ela que se eu soubesse de qualquer coisa eu a avisaria. Ela me disse que a sua mãe estava doente, que não comia desde o sumiço do pai, e eu respondi que se precisasse de alguma coisa e estivesse ao meu alcance eu a ajudaria. Ela me respondeu que eu ajudaria muito somente com notícias do seu pai e que fazia muito tempo que queria falar comigo, mas não queria ser incômodo ou arrumar confusão com minha esposa. Eu disse a Marta que no próximo sábado eu iria na casa de minha mãe e se ela quisesse eu passaria em sua casa para conversarmos. Eu estava curioso para saber o que ela queria comigo. Eu precisava saber se Marta sabia ou desconfiava de alguma coisa. Marta disse que seria bom se eu conseguisse passar em sua casa para conversarmos. Ela se despediu e foi embora. Eu não disse nada a ninguém que Marta tinha ido na fazenda procurar pelo pai. Sábado, às 9 da manhã, eu arreei um cavalo, coloquei um revólver na cintura e fui visitar o meu pai. Porém, no meio do caminho, eu fiz um desvio e fui até a casa de Marta. Chegando lá, sua mãe estava sentada do lado de fora da casa. Eu dei bom dia àquela senhora e perguntei pela sua filha. E a mesma, com cara de espanto, saiu e foi chamar Marta, que em instantes saiu com o mesmo vestido que eu tinha visto na festa de aniversário de casamento do meu patrão, com o mesmo penteado, as 2 tranças. Sua mãe ficou do lado de dentro da casa com a cabeça metade para fora nos olhando. Marta me disse sorrindo por que eu tinha vindo tão cedo. Então, eu disse que estava vindo aquele horário para voltar mais cedo para casa. Eu perguntei o que ela queria falar comigo de tão urgente e importante, e ela me disse que ali não teria como conversar. O estranho era que sua mãe, por detrás da porta, começou a fazer sinal com a mão para eu ir embora.
Eu não dei muita importância. Achei que ela estava tentando proteger a filha de conversas e confusão com a minha esposa. Marta perguntou se eu estava com muita pressa e eu respondi que não. Então, ela me chamou para irmos conversar em um lugar mais afastado e assim fizemos. Fomos para um lugar a um canto da estrada, embaixo de uma árvore. Eu desci do cavalo e me sentei ao lado de Marta. Ela começou a me dizer que seu pai não gostava de mim, que mandou ela ir à festa e tentar me levar para um lugar mais afastado, que ele iria me dar uma surra, mas quando eu me aproximei dela, ela sentiu um carinho muito especial por mim. Eu gostei, você foi muito educado e cordial comigo, mas já era tarde. Eu tinha prometido ao meu pai que levaria você a algum lugar e assim foi feito. Eu disse a Marta que seu pai não tinha feito nada comigo. Disse que foi atacado por um animal, uma onça ou algo do tipo. E ela me disse: eu vou te contar um segredo. Me prometa somente uma coisa: não rir de mim. Há alguns anos atrás, o meu pai matou um homem e tivemos que nos mudar daqui. E entre esses anos todos que nos mudamos, não tivemos paradeiro certo. Em todos os lugares que íamos, meu pai matava pessoas e animais. Eu indaguei: como assim seu pai matava pessoas? Eu fingi que não sabia o real motivo. Então, ela me disse: calma que eu vou te explicar. Então, como eu estava dizendo a você, o meu pai matou muitas pessoas e a culpa sempre caía em algum animal feroz. Essa maldição que meu pai tinha foi passada a ele por meu avô. Quando ele completou 14 anos, houve a primeira transformação. O meu pai era um lobisomem. Eu fingi que fiquei surpreso. Você está me dizendo que seu pai é um lobisomem, Marta? Sim, meu pai é um lobisomem e aquela noite ele iria te matar. Me perdoa pelo que eu fiz. Eu disse a ela que estava perdoada e sabia que ela apenas obedeceu às ordens do pai. E ela não parou por aí. Ela me disse que a sua mãe também era um lobisomem. Aí eu me assustei de verdade. Eu fiquei branco. Mas ela me disse que sua mãe não fazia maldade a ninguém, que ela tinha total controle com a fera. Eu me levantei e disse: isso é demais para minha cabeça. Eu não acreditava em um lobisomem. Agora você está me falando de 2? Marta, você tem certeza que está me falando isso? Isso não é invenção sua? Porque se você está querendo me assustar, você conseguiu. Que história louca é essa, Marta? Marta me pediu calma e aos poucos eu fui me acalmando. Ficamos ali conversando por mais um tempo até que entramos em outro assunto. Desde aquele dia, você ficou me devendo algo. Fiquei te devendo o quê, Marta? Um beijo. Eu tentei de toda maneira me livrar daquela situação embaraçosa, mas não teve jeito. Ela me puxou, me beijou e disse para eu voltar mais tarde para me despedir melhor dela. Eu sorri e fui levá-la até a sua casa. Me despedi e segui o meu caminho, e passando um pouco à frente, eu vejo a mãe de Marta me esperando na beira da estrada. Eu parei o cavalo e a mulher foi me dizendo para não confiar na filha dela, que a filha dela também era um monstro pior do que o pai. Disse isso e foi embora por uma trilha. Eu não estava entendendo nada, eu estava confuso, não sabia se acreditava ou não. E se acreditasse, quem era o outro monstro? Segui o meu caminho e cheguei em casa de minha mãe. Ali, eu almocei e fui pescar com meu pai e meu irmão, e não comentei nada sobre o que aconteceu comigo e nem lá no casarão da fazenda. Passamos o dia comendo os peixes que pegamos fritos e batendo papo. Por volta de umas 5 horas, eu já estava me despedindo do pessoal e a minha irmã, que não estava lá até o momento, chegou. Então, eu fiquei um pouco mais conversando com ela e fui embora por volta de 6 e pouco. No caminho, fui pensando sobre Marta e sua mãe. Eu pensava também que Marta pediu para que eu passasse na volta em sua casa. Então, tomei coragem e fui até lá. Eu queria saber quem era a outra fera. Eu estava armado e, qualquer coisa, eu metia bala nele.
Chamei Marta, que saiu sorrindo, dizendo que sabia que eu iria voltar, que era para eu esperar só um minuto, que ela estava terminando de temperar um feijão para sua mãe. Me perguntou se eu queria entrar e eu recusei. Disse que esperaria ali fora mesmo. Se passaram uns 10 minutos e lá vinha Marta. Ela era muito bonita, uma pele morena clara, cabelos negros e olhos pretos que pareciam estar molhados, uma boca e um corpo perfeito. Ela estava usando um vestido branco que dava um belo contraste com sua pele morena. Ela me disse: "Deixa o cavalo aqui e vamos passear um pouco." Eu amarrei o cavalo ao lado do portão e saí com ela. Andamos alguns metros e entramos em uma trilha que nos levou a um lugar lindo. Ela parou em minha frente, ergueu os cabelos da nuca, desamarrou o vestido e eu vi aquele vestido descendo pelo seu corpo lindo. Era uma perfeição de mulher. Eu fiquei olhando por alguns segundos. Ela se virou de frente para mim, me beijou e fizemos amor ali naquele lugar. Ficamos ali por um tempo e fomos embora. Eu não vi a mãe dela. Ela me perguntou se eu iria voltar a vê-la. Eu respondi que sim e segui o meu caminho. Chegando na fazenda, eu fui tomar um banho, jantei e ficamos, como sempre, conversando até o sono chegar. No dia seguinte, eu tinha 2 segredos. O primeiro, que tinha traído a minha amável esposa, e o segundo, que existia mais uma fera, só não sabia quem era dessa vez. Passou-se o tempo e a família de Tião se conformou em parar de procurá-lo, e nesse meio tempo eu me encontrei com Marta mais 3 vezes, e todas as vezes nós fizemos amor.